Então, quando ele assinou o contrato, deveria saber que o calendário do Brasil, especialmente, ele é irracional. Então, o jogador de futebol do Brasil, que atua aqui no Brasil, infelizmente, e eu digo isso até com muita consideração pelo profissional da bola, mas infelizmente é assim. Outro dia, esse jogo Brasil e Bolívia, o Jean Lucas, do Bahia, ele entrou no segundo tempo, o jogo acabou 11h30 da noite, horário aqui do Brasil. Às 19 horas do dia seguinte, ele estava em campo, no Maracanã, para jogar uma partida eliminatória de Copa do Brasil. Ou seja, ele parou de trabalhar às 11h30 da noite e às 7 da noite do outro dia, 19h30 depois, ele já estava em campo de novo, tendo viajado de El Alto até o Rio de Janeiro, é longe. Então, não estou defendendo o calendário, não estou defendendo a irracionalidade disso aí, dessa coisa estapafúrdia. Mas o fato é que é assim. Então, o cara, quando vem para cá para ganhar alguns milhões de reais, algumas centenas de milhares de euros por mês, ele já está sabendo disso. E aí não tem culpa, a culpa não é do Corinthians, não foi o Corinthians que agendou o jogo lá para aquele dia, né? Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro são competições em que elas estão sob o guarda-chuva, sob a organização da CBF. CBF que escala esses jogos. Não havia o que o Corinthians pudesse fazer. Então, sinto muito, né? Assinou o contrato com o Corinthians, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Internacional e quer jogar em seleção europeia, vai ser assim sempre. Ontem eu li uma entrevista, aliás, li uma reportagem no Marca falando sobre o nome do Saúl está de novo cogitado aí para, quem sabe, não voltar a ser convocado para a seleção da Espanha. Se isso acontecer em algum momento, o problema do Flamengo vai ser o mesmo e não tem jeito. O calendário é assim. Agora, é muito inconveniente, para dizer o mínimo, ele fazer alusão ao integrante da comissão técnica que foi demitido pelo Corinthians. Ou seja, quem está lá no Corinthians hoje não serve, não consegue colocá-lo em forma. O que eu falei do Gabriel também vale pro Memphis, né? É um combo, cara. Você traz um jogador como esse, ele é um cara que tem esse perfil, né? Eu acho, às vezes, que jogadores como ele se acham maiores do que o clube que os contrata, no caso desse. Parece que é maior que o clube. Postura, sabe? De novo, quer dizer, qualquer tipo de preferência que ele tenha e tal, cara, fala lá dentro, né? Precisa colocar isso para conhecimento geral? Qual o sentido? No momento que o Corinthians tem uma acalmada, né? Aí aparece o Memphis depois no noticiário. Para quê? Porque ele não gosta do outro, que é aquele. Pelo amor de Deus, né? Quando ele estava no Manchester United, ele fazia isso, será? Né? Ele saiu no fim do primeiro tempo, tá? Saiu no fim do primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, é isso aí. Será? Chegava lá, olha, eu não gosto desse preparador, não gosto desse fisiologista, eu gosto daquele... Será que faz... Não lembro desse tipo de... Não posso estar enganado. Que o Memphis teria ficado muito incomodado de ter iniciado o jogo contra o Atlético Paranaense, a volta das quartas de final da Copa do Brasil, que o Corinthians tinha já uma frente importante, decidia em casa, e como ele vinha da data FIFA, de 2 jogos da data FIFA pela seleção holandesa, onde ele inclusive foi muito bem com 2 gols e uma assistência, passou a ser o recordista maior de gols da seleção holandesa, mas o Memphis acredita que acabou saindo machucado do jogo porque acabou sendo escalado numa partida que poderia ter sido poupado. O que você acha desse tipo de insatisfação, Luizão? Eu acho que, primeiro, é preocupante o fato dele expor essa situação, né? Expor essa situação. E também discordo porque era um jogo decisivo para o Corinthians, ao contrário do que ele fala, né? Se o Atlético faz um golzinho. Então... Até fez, né? Mas o gol foi anulado. Eu cito aqui até um jogador que a gente tinha, que é como diretor, que é o Otamendi. O Otamendi jogava todos os jogos. E às vezes saía da Argentina e tinha jogo no outro dia. O importante aqui é saber como ele recuperou. Será que ele dormiu no avião, não dormiu, descansou quando chegou em casa, não descansou? De classe econômica ele não vem, não. Pois é, então acho que o fato dele fazer disso uma polêmica, eu acho que não... Eu acho que ele pode ter esse sentimento, realmente, de não estava em condições de jogo, não quero jogar, mas ele fala pro treinador e morre lá dentro do Corinthians. Essas coisas não podem ficar sendo expostas a todo momento, assim. Óbvio que pra gente é interessante ter esse tipo de notícia pra discutir, mas não tem o porquê você expor departamento médico, diretoria, comissão técnica, entendeu? Acho que é totalmente desnecessário
e no momento ainda mais quando o time acabou de vir de uma vitória importante fora de casa. Se ele tem esse sentimento, não estou em condições de jogar, fala pro treinador e o treinador fica fora, ou depois debate lá dentro do elenco. Queria dar uma quicada lá, hein, pai, na Europa, hein? Porque esse tipo de situação, se você pegar até o clube, né? Pra ter esse sentimento. Se a gente olhar até um todo, olhar o que o clube está vivendo, né? O Corinthians vivendo tanta confusão fora, e daí o jogador que é uma das estrelas da equipe. Aí não precisa, né? Depois de uma classificação, de uma vitória. E, Capita, duas outras situações do Memphis para você analisar. Primeiro, ele fez um post também, ao lado, uma foto antiga ao lado do preparador físico do Emiliano, ali do Ramon, dizendo que o cara faz falta. Colocou ali, você faz falta, tá. E, não sei se tem alguma coisa a ver, mas hoje, após a pressão dos atletas do Corinthians, aí notícia do jornalista Pedro Ramiro no X, o Corinthians acertou a volta do fisioterapeuta Alex Cabreira, que havia sido demitido no meio do ano, em julho. Quer dizer, o Corinthians, mesmo na calmaria dos resultados, não está exatamente tranquilo. Não, e aí de dentro do clube que vem essas informações de um jogador que, enfim, que é talvez o principal desse elenco, né? Porque era o cara que, para acalmar, para um jogo como esse, por exemplo, com relação ao jogo, que, enfim, é lógico que tem um desgaste, como teve outros jogadores que fizeram essa batida na data FIFA e voltaram para jogar. É lógico que tem um desgaste, a gente reconhece isso, mas também reconhece o tamanho do Memphis, a importância para o Corinthians disputar a Copa do Brasil, de avançar de fase, enfim, conseguiu a classificação e aí ele vem com uma postagem ali criticando a decisão da comissão técnica. Eu acho assim, com relação ao fisioterapeuta, eu acho que o jogador tem direito, né? Não sei quem é o profissional que estava exercendo essa função, mas se foi uma reunião dos jogadores, de um profissional que tem muita competência, que tem, né, esse trabalho com os jogadores, eu acho que é válido. Se é um cara que vai fazer bem ao clube, se vai fazer bem aos jogadores, né, nessa sequência de jogos que o Corinthians tem. Mas é isso, o Corinthians ele não consegue ter um dia de paz, né? Seja com notícias sobre política, seja o jogador, né, se manifestando em um momento que não tem a necessidade disso acontecer, né? E o Memphis, ele sabe, né? Ele sabe muito bem o poder de uma postagem dele, de uma fala dele com relação ao profissional, ao calendário, ou a maneira como o clube olha para as atuações dele. Então é isso, assim, né? A gente, acho que o corintiano gostaria muito de vê-lo falando que queria voltar para o confronto, que queria ser importante para o clube, mas aí a resposta vem por um caminho contrário.